Qual animal pré-histórico pode ter existido até hoje? O Nanothyrannus caçava filhotes de Tyrannosaurus meicraensis? Por que a maioria das pessoas autistas tem o maior foco em dinossauros? São essas e outras perguntas que eu responderei no vídeo de hoje. Então antes de começar, já peço um like, a sua inscrição e comente a sua pergunta. Vai que ela aparece no próximo episódio, né? Mas então, sem mais enrolação, bora lá! As primeiras perguntas são do Fenrir GTLS, que perguntou que animal extinto é plausível estar vivo até hoje. Eu acho que um animal extinto ainda pode estar vivo é o tilacino, embora nenhuma confirmação. Muitos relatos não confirmados estão sendo feitos, e talvez possam estar vivos em algum local em pequenas tocas, embora ainda seja improvável. Mas agora, pré-históricos, praticamente nenhum, já que existe uma diferença entre animais extintos e animais pré-históricos. Ambos podem estar extintos, mas os pré-históricos são animais antigos, animais que surgiram há bastante tempo. O tilacino é um animal moderno, ele não é um animal pré-histórico. Então o animal da pré-história é quase impossível de se ter uma hipótese concreta e boa, embora exista sim, por exemplo, o selacanto. A próxima pergunta é qual o meu top 10 dinossauros favoritos? E sendo bem rápido são, em 10º lugar, Triceratops, em 9, Allosaurus, 8º, Spinosaurus mirabilis, em 7º, Nanothyrannus, em 6º, Pycnonemosaurus, em 5º, Irritator, em 4º, Tamaniraptor, em 3º, Wee-Quee, em 2º, Santana-Raptor e em 1º, Tiranossauro Rex. E a última pergunta dele é por que as pessoas com autismo de graus variados podem facilmente ter hiperfoco em dinossauros? Respondendo essa pergunta, tem vários estudos sobre, e alguns motivos são a busca de uma lógica, estrutura e previsibilidade em um mundo visto como caótico. Os dinossauros são separados por categorias, períodos, habitats, e essa organização de Triássico, Jurássico, Cretáceo, carnívoros, onívoros, herbívoros, tudo isso faz lógica, fazendo as crianças com autismo verem aquilo e gostarem, tendo regras claras. Também tem um sentimento de segurança, sem pressão social, uma fonte de estimulação e entre outros. Por isso tamanha hiperfoco em dinossauros. Mas resumindo é porque dinossauros são incríveis simplesmente, e quem discorda é amargurado com a vida. E a próxima pergunta é do Afonso Duarte, que perguntou: o Nanothyrannus caçava filhote de Tyrannosaurus meicraensis? E a resposta é não, já que ambos nunca se viram na vida toda. Primeiro ponto que o Tyrannosaurus meicraensis viveu entre 71 e 73 milhões de anos atrás. Já o Nanothyrannus viveu entre 66 e 68 milhões de anos atrás. Outra é que o Tyrannosaurus meicraensis é do Novo México, do sul da Laramídia. Já o Nanothyrannus é de Hell Creek, no norte dos Estados Unidos. Ou seja, eles nunca se encontraram e nem viveram na mesma época. E a próxima pergunta é do Birajara Jubatus OFC, que perguntou se um animal sapiente que possui tentáculos usaria para segurar coisas e criar ferramentas. Tá, foi uma pergunta bem estranha e específica, mas indo no modo de especulação, seria bem difícil. Ou a criatura iria criar ferramentas simples, ou usar inteligência em problemas de raciocínio lógico, mas nada de criar coisas absurdas, já que além de inteligência é preciso ter membros capazes disso. Nós, primatas, por exemplo, como Homo sapiens, temos dedos polegares e mãos versáteis para trabalhos como criar ferramentas, ao contrário de tentáculos, mas ele poderia resolver problemas com ferramentas bem simples, como uma alavanca para mover coisas de cima de algo, uma simples coisa e de raciocínio lógico. Agora as perguntas são do Wipezoology, que são 3. A primeira é qual dinossauro fazia canibalismo? Literalmente todos os dinossauros carnívoros faziam isso. E eu já respondi essas perguntas em literalmente todos os episódios passados, mas beleza. E mano, é só você deixar o animal sem muitas presas e com fome. Se ele vê algum da espécie dele, ele vai atacar e vai devorar. Mas o que mais cometia canibalismo é provavelmente o Majungasauro. A segunda pergunta é qual o grupo de mamíferos que põe ovos? Esse grupo é os monotremados, como os ornitorrincos e os equidnas. Mesmo botando ovos, são considerados mamíferos por possuírem pelos e glândulas mamárias para alimentar os filhotes, sendo o único grupo de mamíferos a botar ovos. E por fim, por que dinossauros têm mais influência em jogos do que em filmes? Na verdade, na minha visão, eles têm bem mais sucesso em filmes e séries do que jogos, já que metade das pessoas que gostam desses animais, que viveram durante o Jurássico e etc., eles vieram de Jurassic Park, Jurassic World, Bom Dinossauro, Caminhando com Dinossauros e entre outros. Mas ao contrário dos jogos, que alguns ficam famosos, mas são poucos, como The Isle, Pet of Titan, Jurassic World The Game, Jurassic World Evolution e entre outros, e a maioria cai no esquecimento. Então, na verdade, seria o contrário dessa afirmação, mas pelo menos ao meu ver,
Embora ambas as mídias dos dinossauros sejam bem famosos, filmes e séries têm mais impacto visual, a imersão passiva e etc. Algumas diferenças são, por exemplo, os desafios nos jogos, que os dinossauros eles são chatos de balancear, já que são vistos como tanques e predadores imparáveis, dificultando a jogabilidade. Os jogos têm nichos de simulador de sobrevivência, já filmes são de ação, terror e entre outros. E vem também o efeito Jurassic Park, no caso do filme de 1993, que estabeleceu um domínio cultural tão grande que os jogos são insignificantes. Agora as próximas perguntas são do Vinícius SP8T, que são 3. A primeira é se o Mirash Gigas é um predador de saurópodes. Provavelmente ele era, já que a maioria dos carcrontosaurídeos de grande porte são, e provavelmente ele caçava ou saurópodes jovens, doentes e idosos. Mas se ele caçava adultos, provavelmente era em bando. A segunda pergunta é, e se o Deinosuchus ainda existisse? Além de que ele seria o maior crocodiliano atual, ele seria um perigo para qualquer rio e lago grande da região do Canadá, Estados Unidos e o norte do México, sendo também o maior predador terrestre do mundo atual, já que o maior predador terrestre de hoje é o urso polar, que chega com dificuldades a 800 kg a quase 1 tonelada, ou até 1 tonelada. Já o Deinosuchus poderia chegar com folga a 3,6 toneladas a 5 toneladas, atingindo um total de 7 a 8,5 toneladas nos maiores indivíduos. E a última pergunta é se eu conheço o Calyrex e outros criptídeos dinossauros. Sim, eu conheço. E tem outros detalhes também, que tem vídeo aqui no canal de alguns deles, por exemplo, o Stoa, por exemplo. E a última pergunta é do CG Dinossauro, que mandou falar sobre os animais extintos pelo ser humano. Essa é provavelmente uma ideia de vídeo, mas eu retratei como uma pergunta, porque eu faço um vídeo longo sobre e eu respondo um pouco agora também. Mas respondendo, o tilacino foi caçado até a morte por humanos, que era um animal crepuscular, com um peso de 30 quilos. O Dodô também foi morto por humanos, caçado por eles e morto por cães e gatos que vieram com os humanos, além de mortos por doenças, e essa ave era próxima das pombas atuais, e tinha entre 13 a 23 quilos. Ele era gordinho e não era muito rápido e comia frutos de plantas locais da ilha de Maurício. E por fim o Eremotherium, com um peso de 3 a 5 toneladas, extinto por mudanças climáticas e também os seres humanos, pela caça desenfreada e repetitiva, causando a extinção de uma preguiça gigante aqui do Brasil. Mas então galera, esse foi o vídeo de hoje, respondo suas perguntas. E eu espero que tenham gostado do vídeo, beleza? E por favor, comente aí suas perguntas para essa série continuar. E também deixa seu like, se inscreve ativando o sininho. E muito obrigado por ver o vídeo até aqui, beleza? E agora, fica aí com as sugestões de vídeos com vocês. Então agora, falou!